Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Neire. Um abração para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom aqui? Luana, obrigada. O Diogo, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Ressignificando Perdas. Virgínia, querida, seja bem-vinda. O Márcio, bem-vindo, Márcio. Eu fiz uma live incrível com o Márcio, gente. Tá salva no perfil. Para quem não assistiu, foi uma das lives mais emocionantes aqui do canal. Tudo bem com vocês? Tudo ok com o meu som, com o meu vídeo? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Desejo que sim. Gente, hoje eu tenho uma live, eu tô também emocionada. Olha, desde que comecei esse projeto aqui do Ressignificando, tantas conexões incríveis foram acontecendo, tantos conteúdos legais aqui. A Marcinha Rosa, super querida, bem-vinda, Marcinha, que bom ter você aqui. O canal está crescendo cada vez mais, a gente está levando cada vez mais amor, cada vez mais acolhimento. E eu fico muito orgulhosa desse trabalho. E esse trabalho só acontece porque tem cada um de vocês aqui me apoiando, me incentivando para que eu consiga aí seguir em frente. E mesmo com todas as adversidades, eu estou sempre aqui me esforçando para postar um conteúdo. Às vezes o dia é corrido, né? E hoje eu tenho uma convidada assim sensacional. Eu sou apaixonada por ela. É a Mai Andrade. A Mai é do canal Temporariamente Humana. Alguém aqui conhece a Mai? Já viu alguma coisa do trabalho dela? Não sei se a Mai já chegou. Eu tive a felicidade de trabalhar com a Mai porque eu fui editora, na editora que publiquei o livro dela. Então, foi uma sinergia. Olha como o universo é tão incrível, né? A gente vai se conectando com as pessoas certas. A Márcia Rosa, que está aqui na live, indicou o trabalho dela para a Luana me indicou, e aí a gente foi gerando aquela sinergia, aquela sincronicidade, nós três em contato. Eu fiquei assim muito animada com o trabalho da Maia. Eu falei, gente, que trabalho diferenciado, né? A Maia é uma pessoa estudiosa. E aí fiz contato com ela, não conhecia, pelo Instagram, ela também não me conhecia, e foi bem no momento super oportuno, né? O universo nos conectou e ela topou escrever o livro. E o ano passado nós lançamos então o Centelha Divina, ó. A Luana colocou aqui, foi uma corrente do bem. Foi mesmo. Lançamos então o Centelha Divina, grande best-seller nas livrarias, gente. Já vendeu quase 10 mil exemplares, assim, lançamento. Algo assim estrondoso, extraordinário, porque a Maia, ela tem assim. Vocês vão sentir, para quem não conhece a Mai, vocês vão sentir a energia da Mai. E nós nos encontramos várias vezes e ela contou algumas histórias que me deixaram, nossa, muito emocionadas referente ao enfrentamento que ela já teve de luto, e com o conhecimento da espiritualidade que ela tem, eu tenho certeza que vai agregar muito para os nossos corações, né? Porque a gente às vezes perde muita fé, a gente precisa retrabalhar muito a espiritualidade dentro da gente nos momentos de dor mais latente. E eu fiz esse convite para a Maia assim de uma forma despretensiosa e ela humildemente aceitou estar aqui. Eu estou super emocionada. Acho que ela já chegou, mas se você puder me mandar o convite aqui para assistir, acho que eu vi aqui ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar ao vivo. Maia chamar. Vamos ver se dá certo aqui. E fiz o convite, então, para a Mai falar um pouquinho, e principalmente no final da live. Nossa, que mulher mais linda e poderosa! Mai, tô emocionada. Obrigada por estar aqui no meu canal, conversando com os meus seguidores aqui no Ressignificando Perdas. É um prazer estar aqui, gratidão pelo convite, sempre bom estar com você. Você foi não só uma colega de um projeto tão maravilhoso, como se tornou uma grande amiga. É verdade, eu estava contando um pouquinho antes de você chegar, né? O quanto o universo une quando a gente tem um propósito. A Márcia Rosa está aqui. Eu estava comentando com a minha audiência como que eu me conectei com a Mai, né? Contando um pouquinho a historinha. Que a Márcia trabalhou na nossa empresa, indicou para uma amiga, e você vê quando a pessoa faz um trabalho incrível, a gente vai no boca a boca indicando. Eu estava na frente da editora, gerenciando uma editora de livros, muito legal na área de espiritualidade,
E falei, Má, aí eu fiz contato no direct, a Mai nem me conhecia, eu ainda brinquei com a Luana, Luana, ela me respondeu. A gente, e mal a gente sabia que do lado de lá a Mai também sonhava com esse contato. Foi tão legal, né, Mai? Eu também, do lado daqui, eu estava assim, nossa, muito feliz quando eu recebi o convite. Falei pro Elson e a gente ficou comemorando. Com certeza, foi maravilhoso. E até vi você aí, ó. Ó, aqui o meu. Aqui, ó, eu tava mostrando aqui, ó. O Nossa, meu aqui, ó. Ó, isso aqui é a minha paixão aqui, ó. Não largo meu centelha divina por nada. Mai, obrigada, assim, quando eu coloquei aqui no canal, muitas alunas até me mandaram direct elogiando e falaram, nossa, Raquel, eu admiro muito a Mai e queria muito ver, assim, a visão da Mai sobre esse assunto, que às vezes é um assunto pesado, as pessoas falam, não quero falar sobre luto, e a gente conversou de uma forma tão leve, né? Eu queria que você começasse contando, assim, um pouquinho da tua história e quais os momentos que o luto entrou na tua vida, né? E como você encarou, de repente, antes da tua consciência com a centelha, né? Porque existe uma Mai antes e uma Mai depois de ter se conectado com a centelha divina. E o quanto essa conexão fez a diferença, assim, no enfrentamento do processo do luto, né? Isso é importante. Foram mais de 600 mil famílias que perderam para o Covid, e tantas perdas, então as pessoas estão cada vez mais desesperançosas, precisam realmente entender o porquê da gente voltar a se conectar com a espiritualidade, e a tua é. visão vai ser linda aqui. Ah, que bom. Gratidão, Raquel. Gratidão pelo convite. Esse assunto, eu confesso, realmente, para mim também era muito desafiador. Hoje está sendo mais tranquilo encarar pela forma como o autoconhecimento e a espiritualidade ligado ao autoconhecimento ressignificou realmente o processo de luto. E eu achei muito lindo o seu trabalho, você ter colocado o nome Ressignificando Perdas, né? Porque é isso, é ressignificar. Não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, não é... Enfim, é ressignificar, é trazer um olhar de compreensão, um olhar de profundidade para todo o processo. E eu acredito muito, sabe, Raquel, que está havendo uma expansão na consciência coletiva no planeta Terra. E isso também, esse assunto está sendo ressignificado a nível global, a nível mundial, para todos nós. E esse grande desafio, essa grande catarse mundial que a gente está vivendo juntos, como humanidade, tem nos dado essa oportunidade de ressignificar, de olhar para esse assunto que antes era um tabu, de Exato. olhar para esse assunto, realmente. E uma coisa que eu percebo é que a nossa cultura ocidental não está preparada para lidar com esse assunto da forma que outras culturas, até mais antigas que a nossa, já estão preparados. Parece que a gente perdeu essa conexão com a transição, né, da alma, a transição da consciência que nós temos. A gente perdeu essa conexão que os povos antigos já tinham e por alguma razão, talvez uma forte identificação que a gente tenha com o corpo e a mente. Que eu digo que nós somos um kit. Quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem viver essa experiência temporariamente humana, que é o nome do meu trabalho, do meu canal, foi uma intuição que veio temporariamente humana, a gente ganha um kit. Esse kit é o mente-corpo, um corpo e uma mente. Eu gosto de dizer que a mente é como se fosse um campo de energia ao redor do corpo físico. Nesse campo de energia, que é como uma nuvem, ficam registradas as memórias, as vivências, tudo que tem a ver com a personalidade. E a consciência, que é o que nós somos, ela vem e se conecta com esse kit. Então, ficamos um ser multidimensional de 3 partes, que precisa dessas 3 partes para viver a experiência temporariamente humana. O corpo físico, a mente e o chamado espírito, que na verdade é consciência, que é o que nós somos, que transcende a mente e o corpo. Só que o que eu descobri no autoconhecimento e nas minhas pesquisas da espiritualidade é que não vem tudo que nós somos para cá.
porque não caberia. Nós somos uma consciência muito maior do que caberia na mente e no corpo. Então, o que vem para cá é uma projeção da consciência que nós realmente somos. É como se fosse uma super-alma. A gente tem a super-alma, que eu chamo de centelha divina, e essa centelha divina, essa super-alma, ela projeta uma pequena porcentagem de consciência que ela é para vivenciar esse personagem temporariamente humano aqui na Terra. Só que a personalidade, as características dessa personagem estão todas no nosso campo da mente. Então, as suas preferências, o jeito de ser, tem algumas pessoas que são mais falantes, outras são mais quietinhas, umas são mais de um jeito, outras de outro. Então, tudo isso está no campo da mente. Mas a essência que nós somos é essa centelha divina. E quando a gente perde o contato com a essência, a gente se identifica só com uma pequeníssima parte de quem nós somos, que nós estamos interpretando de passagem aqui nessa aventura de viver, que é a personagem, que é a somatória da porção de consciência que está conectado à mente e ao corpo. E aí é como se a gente perdesse a memória da nossa origem e a gente se identificasse só com o personagem. Aí a gente passa a vida inteira apenas cuidando do corpo e da mente, esquecendo da alma, da coisa mais importante que é na nossa consciência. Então, a nossa cultura do Ocidente, ela perdeu muito essa conexão, identificando apenas com a mente e o corpo, com a personagem. E quando a gente entende que a gente é consciência, aí fica muito mais tranquilo ressignificar as perdas, né? As perdas das personagens, da experiência temporariamente humana. E o legal disso é que a gente consegue se conectar com a consciência dos nossos entes queridos. A gente consegue se conectar. A gente consegue se conectar enquanto estamos aqui, todos encarnados. Imagine quando não tem um ente querido que não está mais. Então, por exemplo, esses dias agora eu pensei, se a minha irmã veio visitar, veio para Brasília, veio lá da nossa terra natal e veio para Brasília. E eu pensei assim, como seria legal se ela trouxesse farinha de mandioca, que eu gosto da farinha que tem lá no norte. Só que eu falei assim, não vou pedir não, porque pesa, né? Hoje em dia tem que pagar bagagem, vai dar trabalho para ela. Só que ela me mandou mensagem um dia antes de vir, mana, tô chegando e eu tô trazendo farinha. Aí eu disse, que maravilha, a gente se comunicou telepaticamente. Então, sabe quando acontece, muitas vezes você está pensando em alguma coisa, aí o marido, a esposa, a mãe, o pai, um amigo, diz assim, nossa, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Então, esses dias eu mandei mensagem para uma tia minha, eu disse, nossa, você não tem saído da minha cabeça. Ela disse, é porque eu também estou pensando muito em você esses dias. Então, a gente se conecta num nível mental, num nível de consciência, num nível que transcende o entendimento da mente e do corpo. E quando a gente começa a se abrir para essa possibilidade de comunicação como sendo possível, por quê? Porque agora eu não esqueço mais a parte do espírito, da alma que eu sou, da consciência. Aí eu consigo me conectar, seja com quem está nesse plano ou quem não está mais. E isso me trouxe uma leveza muito grande para ressignificar o luto. Porque antes dessa consciência, eu nunca havia perdido ninguém assim tão próximo, mas sim amigos, né? Pessoas conhecidas. E tudo vai depender também da crença que a gente carrega religiosa naquele momento. E a crença que eu carregava era uma crença independente da religião das pessoas, mas para mim, eu achava que não me ajudava muito na hora do luto. Porque eu pensava assim, que quando a gente morresse, Deus ia separar. Umas almas ele quer, outras ele não quer. E eu percebia que existia muita dificuldade, muita dor nesse pensamento. Porque a gente ficava pensando, será que aquele meu amigo, Deus escolheu ele ou não escolheu? Então, eu reparava assim, muita dor nisso. Então, isso não fazia bem para o meu coração, né? Aí, depois que tudo mudou e eu comecei a entender, encontrei essa centelha, que na verdade todos nós temos,
todo mundo, até quem não sabe, quem não chama de centelha, até porque centelha divina é só um nome, não é só um termo, mas as culturas podem chamar de super-alma, eu superior, eu interior, eu maior, Espírito Santo de Deus, né, que fala que Deus soprou no ser humano o espírito da vida, ou seja, esse sopro é como se fosse, você não sopra num balão, não fica o seu ar lá dentro do balão, dando vida para o balão, dando formato para o balão. Então, esse sopro que veio da fonte é a centelha. Então, como se a fonte criadora tivesse soprado em cada ser humano, e não só nos seres humanos, as árvores e as plantas também têm essa centelha. Elas também são consciência. E a gente fala com as plantas, a gente fala com os animais, porque eles também são consciência. Então, tudo que está manifestado no mundo físico tem uma centelha de consciência. E a gente pode se comunicar de centelha para centelha, como eu costumo dizer, né? Não, quando você falou dessa possibilidade de a gente, a partir dessa conexão com a centelha, também conseguir se conectar com a centelha das pessoas que partiram, falei, uau, na verdade, eu acho que a gente já se conecta, mas o que eu sinto muito, Mai, pelo menos aqui no canal, tem muita gente que perdeu as pessoas. Eu fiz até uma pesquisa recentemente, né, sobre o perfil das pessoas que estavam aqui e tudo mais, então são lutos muito recentes, menos de um ano, que eu sempre falo que é o período mais desafiador, né? No meu caso, já passou um ano e meio, as coisas vão assentando, os sentimentos, aquele emaranhado de emoções começa, aqueles nozinhos começam a desatar e a gente começa a entender, entrar num nível de aceitação. Mas a maioria eu acho que não consegue ter esse nível de dimensão porque está rodeada de sentimentos como revolta, né, como a própria dor. Isso impede a conexão com a centelha. E eu queria saber, assim, a tua experiência, né? Eu acho que você já teve uma experiência bem forte com quase luto, ou luto. Eu lembro que você me contou no almoço, eu achei tão incrível essa história, Mai. A história do meu filho, aquela que eu Sim, sim, sim. contar a história do meu filho, né, que isso foi antes de eu ter esse entendimento, mas foi muito intuitivo, e contar a história do meu avô e do meu tio também, que foi recente, né, que eles foram também uma das vítimas de Covid. E assim, foi muito maravilhoso a forma como eu consegui me conectar com eles e que eu consigo ainda me conectar com eles hoje por esse entendimento, né? Então, do meu filho foi... O meu filho hoje, ele tem 10 aninhos, vai fazer 11, já tá um rapazão. Já tá, acredita, calçando 41 o tênis dele, com 10 anos. Ele... Uau, um moção, lindo, conheci ele. O pediatra disse que a previsão, né, a expectativa de altura dele é 1,94. Então, imagina que vai ser um rapazão. Mas naquela época, ele era um recém-nascido, tão pequenininho, magrinho. E eu lembro bem que antes dele nascer, né, quando eu estava grávida, eu tive alguns sonhos, e nesses sonhos eram assim, que eu morria no parto. Esse era o sonho que eu tinha. Então aquilo me deu medo, foi como se fosse uma premonição, um aviso de que alguma coisa ia acontecer. E depois, eu lembro bem que uma amiga da minha mãe, que era da igreja, teve um sonho comigo também, que alguma coisa acontecia no parto. E aí a minha mãe me avisou que ela teve esse sonho. Aí eu falei e eu estava querendo ter parto normal. Aí eu falei com o meu obstetra, ele disse assim, doutor, eu não quero ter normal, porque eu tô tendo sono e tal. Ele nem ligou, ele falou assim, isso daí, tipo, é coisa de grávida, primeira vez e tal, né? Só que eu tava assim com aquela coisa de que eu não vou ter, não quero ter normal. Isso foi na metade da gravidez. E eu tava determinada que eu queria ter normal. Aí eu mudei de obstetra por causa disso, porque esse primeiro ele não estava aceitando fazer a cesariana por causa do meu medo, né? Ele dizia que era meu medo. Aí eu consegui outro obstetra que aceitou fazer a cesariana. Só que acabou que eu tinha um mioma e o mioma já estava grande. Então ele aproveitou a cesariana, ele fez a cesariana e a retirada do mioma. Só que esse mioma tornou minha gravidez muito difícil. Então tinha muita contração, foi uma gravidez de risco. Tinha que ficar de repouso em casa muito tempo e tive vários episódios de sangramento, de pensar que tinha perdido o bebê.
chegava lá, graças a Deus não, estava tudo ok. Tomava remédio para segurar, porque tinha muita contração para aborto espontâneo. Aí, então, eu não sabia que eu já estava com aquilo que chama bolsa rota, né? Que é quando vai gastando líquido e a gente não vai percebendo. E Nossa. aí no dia do parto, eu fui para o hospital antes da data prevista para a cirurgia. E quando chegou lá, era o meu médico que estava de plantão. Ele até olhou e disse assim, você já, mas ainda falta 3 dias. Aí eu disse, pois é, ele está querendo vir antes, eu já estava com contração. Eu sei que Uhum. demorou e até que ele nasceu, já estava sem líquido dentro da barriga, né? Tinha passado muito tempo e foi cesariana. E aí ele nasceu com infecção neonatal. E essa infecção, ele teve que ficar no hospital por uma semana fazendo antibiótico. E foi uma semana, assim, muito, muito, muito difícil. E naquele mesmo corredor do hospital, um bebê recém-nascido tinha falecido de infecção neonatal também. Não tinha resistido. E eu lembro bem que a luta que eu tinha quando vinham os enfermeiros para aplicar a medicação nele era assim um sofrimento para mim. Eu chorava muito de ver eles chorando e eles não conseguiam pegar a veia. Já tinham furado as mãozinhas, os pezinhos, levaram para furar a cabeça. Assim, foi um sofrimento. Era eu chorando de um lado, a minha irmã, a minha mãe. Foi assim, muito. A gente ficou pensando que ia perder ele mesmo. Ainda mais que tinha acontecido com um bebê no mesmo corredor, que tinha nascido também naquela mesma semana. E eu lembro bem de um dia que foi assim de madrugada, quando os enfermeiros foram lá para aplicar a medicação nele e não estavam conseguindo. Só que parece que eu olhando aquilo, eu fazia dificultar ainda mais com a minha resistência, porque eu olhava e Sim. eu chorava, eu me desesperava. E aí eu dizia, vocês não vão conseguir. Aí eles não conseguiam numa mão, tentavam na outra, tentavam na outra. E eles chorando o tempo todo. Aí eles disseram assim, olha, a gente vai ter que levar ele, mãezinha, porque você está muito nervosa, tá deixando a equipe nervosa. Aí eu lembro assim que eu falei assim pro meu marido, amor, fica aí, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Aí eu fui para a janela do hospital e sabe quando você cansa de sofrer? Quando, tipo assim, como se uma batalha você dissesse, ok, eu me rendo, Deus. Eu cansei de lutar. Eu cansei de brigar com você, Deus. Porque eu brigava com Deus. Eu falava assim, por quê? Eu falava assim, por que que me deu um filho se quer tomar o filho de mim? Eu falava assim, Sim. sabe? Coração de mãe, né? Aí eu Em olhei, desespero, né? Em desespero, mãe. Entende? e eu olhei para. Depois de chorar muito, eu olhei para o céu, assim, estava uma noite estrelada, e eu falei assim: ok, Deus, você venceu. Eu falei: ok, Deus, você venceu. Ok, se realmente é o tempo de você levar ele, eu sei que foi você que me deu, e é você que vai levar o tempo que for. Eu te agradeço, eu me entreguei naquele momento, meu filho, eu entreguei para Deus ele. Eu sei que foi você que me deu. Eu te agradeço pelo tempo que me deixou carregar ele na minha barriga, segurar no colo, dar mama e conhecer o rostinho dele. Se o Senhor levar ele, mesmo assim eu vou te louvar, mesmo assim eu vou te agradecer pelo tempo que me deu de chamá-lo de filho, de ter tido essa experiência. Eu entreguei de coração mesmo. Naquele dia eu chorei tanto, tanto, tanto. Mas eu sei que tu podes tudo. Então, se você puder, Deus, me dar, deixar ele vivo, eu prometo que eu vou ser a melhor mãe do mundo. Eu vou cuidar muito bem dele. Eu vou ensinar ele a te seguir, ele a acreditar em ti. Enfim, mas eu entreguei. Eu entreguei mesmo. E eu chorei tanto. E naquele momento eu senti uma coisa assim que foram poucas vezes na vida que eu senti porque marcou tanto. Foi como se um tornado de energia ao redor do meu corpo estivesse girando. E eu me arrepiei da cabeça aos pés e senti como se eu estivesse dentro de um furacão de energia. Só que era uma energia amorosa, quentinha, acolhedora e que estava, tipo assim, recebendo aquilo ali. Eu me senti abraçada.
quando eu fiz essa oração de entrega, tipo, eu entrego, seja feita a tua vontade, sabe? Aquela oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Isso que seja para mim. Mas eu agradeço pelo tempo, eu agradeço pela experiência de ser mãe, e eu sei que você pode. Eu estava aberta ali, naquele momento eu estava aberta de verdade a seja o que Deus quisesse. Aí eu fui andando com o meu coração assim muito mais leve, estranhamente mais leve, de volta pro quarto. Deitei na cama, meu marido ficou segurando a minha mão e depois de um tempo eu dormi. Eu dormi. Eu não conseguia nem dormir antes disso, de tanta preocupação. E nesse dia eu dormi e eles tinham levado ele, né, pra... Nossa. Aí quando foi amanhecendo o dia, eles trouxeram ele dormindo. E ele estava cheio de adesivos, né, de band-aid em várias partes do corpo. E os enfermeiros assim disseram assim, mãezinha, a gente não conseguiu pegar nenhuma veia. Ele ficou sem a medicação da noite, porque a gente não conseguiu. Todos, até o enfermeiro do neonatal, de bebê prematuro, ninguém pegou a veia dele. Não conseguimos, mãezinha. Vamos ver o que a médica vai dizer. Aí eu estava tranquila. Aí recebi ele no meu colo. E naquele mesmo dia, no outro dia, na verdade, né, pela manhã, já por volta de meio-dia, a pediatra foi lá com os exames dele e disse assim, olha, ele já está bem, vocês podem sair. Aí eu lembro que eu fiquei tão feliz, porque eu entendi que Deus tinha... Já sabe te deu a resposta. exatamente. Tipo, aí naquele dia eu guardei pra mim que quando a gente relaxa, entrega, confia, algo acontece. Algo acontece. Podia ser de um jeito ou de outro, eu estava tranquila, mas assim, foi uma experiência muito marcante, sabe? Porque é muito difícil a gente entregar, né? Mas naquele momento foi ou eu entregava ou eu ia continuar numa luta que eu não tinha condições de vencer. Nossa, Mai, eu acho essa história tão forte. Assim, você fala com tanto amor, com tanto coração, assim, que realmente você chegou num ponto, você falou, Deus, se for para ele sofrer, né, Exato. leva, e se for para ele ficar bem, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Olha que porque a gente sempre é egoísta, assim, o ser humano tem essa característica, né? Não é meu, Deus, não tira de mim, não tira de mim. A partir do momento que você mudou, se conectou, entregou, que incrível isso, né? Não é, é muito difícil. É muito difícil a gente ter esse nível de entendimento. E você acha que foi nesse momento que você teve alguma intuição com a sua centelha? Você acha que foi a tua centelha que te motivou a fazer essa conexão? Com certeza, com certeza. Naquela época eu chamava só de Espírito Santo, mas eu sabia que era o Espírito Santo, era a centelha, seja qual nome a gente dá, é essa energia que está com a gente, esse sopro que tá, divino que está com a gente, que me acolheu, que me abraçou naquele momento. Porque assim, eu estava sofrendo e ele também estava sofrendo, né, o bebê. E sabe que hoje em dia isso qualquer raivinha que ele possa me fazer hoje, eu olho e eu digo assim, ele é um presente de Deus para mim. Não importa o que ele faça, o que aconteça, qualquer Exatamente. coisa que venha dele, sabe? Eu pedi para Deus ele e ele é o meu presente. Então eu olho e lembro dessa história, né? Com um coração muito agradecido, muito agradecido. Que lindo, Mai. Mas nem sempre assim. Você também teve o caso que você me contou do teu tio, né? Da tua tia, e tem umas histórias também bem fortes em relação a perdas na tua família, né, Mai? Foi. Do meu avô, né? Do meu avô eu já foi até recente, foi bastante recente. E eu já ensinava tudo que eu ensino no canal, já estava trabalhando no livro e tudo mais. E muita gente me pergunta sobre como se conectar com a centelha de outra pessoa, né? Então, tem pessoas que chamam isso de telepatia, né? Mas independente do nome, comunicação telepática, que se dê, se todos nós somos consciência e a consciência é tudo que existe, conectando todos, então eu consigo me comunicar com uma plantinha, eu consigo me comunicar. Eu comecei a treinar essa comunicação com a consciência de tudo que existe.
por exemplo, eu treinava com uma planta. Eu dei o nome para a planta, eu chamava de Gaia, a planta, conversava com ela, entendendo que ali tem uma centelha de consciência. E até uma vez que eu perguntei assim, mentalmente, eu disse, Gaia, você já bebeu água hoje? Já te deram água? Aí ela respondeu assim para mim, eu recebi na minha mente, ela falando assim, já o seu marido me deu água. Aí eu fui lá e perguntei para o Elson, disse, amor, você deu água para Gaia? Já, acabei de dar água para ela. Aí eu disse, gente, eu tô conseguindo mesmo. Então, Nossa, Mai, que incrível! é importante a gente entender essas três partes de quem nós somos: mente, corpo e espírito. Espírito sendo a consciência. Então, eu olhando para qualquer pessoa que está encarnada no corpo físico, ela tá no nível da consciência acessível para mim, pode às vezes não estar no nível do corpo. Então, um ente querido, ele pode não estar no nível do corpo acessível para mim mais, né? Porque o veículo físico dele não está mais aqui, se transmutou em outra energia. Mas a consciência que habitou aquele veículo físico, ela tá ali, acessível para nós. Então, nessa época, foi quando meu avô ficou doente, né, de Covid, e ele ficou entubado. Então, ele estava incomunicável. Mesmo que o corpo dele, ele estivesse lá, tivesse possível fazer visitas, mas ele não conseguia se comunicar, falar com a gente, né? Só que quando eu consegui me conectar com a centelha dele, eu me conectei mentalmente pensando em falar com a centelha divina dele, que é com a consciência maior, a super alma que a gente chama, né? Então, a super alma é onde todas as vidas, tudo, todas as memórias estão armazenadas. Então, essa super alma, ela é a parte maior que envia essa parte menor para o corpo físico. Então, a parte menor é que estava ali ainda decidindo a transição ou não. E nessa época eu estava grávida do segundo filho, agora recente. O Alex tem 1 ano e 6 meses. Então, na época eu estava com 8 meses de grávida, Nossa. um barrigão. E eu lembro bem o que eu estava fazendo. Eu estava estendendo as roupinhas do enxoval do bebê. Tinha tirado da máquina e estava estendendo as roupinhas do enxoval. Quando eu ouvi a centelha do meu avô falar, porque eu já tinha tentado falar antes, mas eu não tinha conseguido ouvir nada. Aí eu ouvi, eu senti mentalmente a centelha do meu avô falando e falou comigo. Só que naquele momento eu não pude compartilhar com ninguém o que a centelha dele falou, porque se eu fosse falar isso ia ser um choque para todo mundo, porque a centelha dele falou para mim que ele já estava preparado para ir. Aí eu falei assim, não, mas não leva ele ainda, deixa ele pelo menos só mais 2 anos. Aí a centelha falou assim, essa oportunidade de estender a partida já foi dada antes para ele. Então, ele já era para ele ter ido antes, digamos assim, e já tinha sido dado um prazo extra para ele, a mais. E que aquele era o momento e ele estava preparado. Aí, naquele momento, eu falei, não, centelha, por favor, não leva ele. Aí eu perdi a conexão. Justamente porque eu entrei naquela coisa da resistência, da não aceitação, da dificuldade, né? Aí perdi a conexão total. Só que eu não pude compartilhar com ninguém, porque todos nós estávamos rezando e tudo mais. E eu continuei, eu digo, vai que a centelha dele mude de ideia, né? Então, vamos continuar acreditando. Mas ele foi, né? Ele fez a passagem. E eu lembro bem do sonho que eu tive. Na época eu não pude visitá-lo porque foi bem no auge da pandemia e ninguém sabia como que esse vírus se espalhava. E eu estava grávida de 8 meses, ninguém sabia o que poderia acontecer com grávidas, né? Então eu não pude visitá-lo. Mas no sonho eu ia até o hospital e só que eu ficava olhando ele do vidro. Só que eu via ele em pé, muito bem, muito saudável, sorridente. E ele fazia assim para mim, tipo, joinha, muito feliz. Aí eu dizia, vô, que bom que o senhor já tá tão bem, tá até mais jovem. E eu imaginei que ele fosse, que a centelha dele tivesse mudado de ideia, que ele fosse sair, né, da situação. Eles tinham 80 anos já. Mas aí ele saiu, mas
não com o corpo, né? Mas com a Sim. centelha dele, somente. E aí eu lembro bem, lembro outras 2 vezes que ele falou comigo depois da partida. Uma vez foi quando eu estava no supermercado, eu tinha ido com a minha tia ao cartório, da entrada na certidão de óbito. E quando a gente voltou, eu passei no supermercado para comprar uns legumes para fazer almoço, que meus familiares estavam lá em casa, né? Tava todo mundo reunido e eu queria fazer um almoço para eles, né? E eu lembro que eu estava escolhendo batatas. Por que eu lembro certo momento quando conectou? É impressionante que a gente lembra o momento que conecta. Então eu estava distraída escolhendo batatas. Aí eu ouvi ele falar. Ele falou assim: filha, sabe uma coisa que eu aprendi assim que eu cheguei aqui? Foi que viva. Esse é o que mais eles querem da gente é que a gente viva. Ele falou, o que mais eles querem, e eles do outro lado lá, eles eu não sei quem. O que mais eles querem da gente é que a gente viva. Viva. Viva intensamente. Viva tudo que você tiver que viver. Viva sem medo. Porque não tem ninguém anotando aqui as coisas que você está fazendo para depois cobrar de você. Simplesmente viva. Então, ele me deu esse conselho que eu levo muito para a vida. Esse conselho, depois eu compartilhei com meus tios, com meu pai. Meu pai lembra muito desse conselho, sempre fala que esse conselho conforta muito ele. E eu lembro que eu comecei a chorar lá no supermercado. Aí a minha tia estava comigo. Nossa. Eu disse, vovô tá falando comigo. Meu Deus, Mai, que incrível essas conexões, né? Porque eu tive também algumas conexões, né? Hoje, com o entendimento, eu sei que foi uma conexão, mas para nossa audiência, assim, o que que a gente pode falar? O que que facilita, né, para as pessoas essa conexão? A gente já sabe que nos momentos mais turbulentos vai ser muito difícil Isso. acalmar o coração, meditar. Agora, conta esse segredo, como que a gente faz para a gente conseguir se conectar com a nossa centelha e a partir dessa conexão se conectar de repente com a centelha de alguém que a gente ama e que está já no outro plano, né? É. Então, mudança de perspectiva. A gente tem que mudar a perspectiva para a gente ter acesso a, a novas informações que a gente não está tendo na perspectiva que a gente está olhando a vida. Então, quanto mais a gente entender que, por exemplo, a perspectiva é a seguinte: a Raquel é a Raquel. Estou vendo ela aqui na minha frente, estou conversando com ela. Se a Raquel não estiver na minha frente, o corpo físico da Raquel não estiver na minha frente, a Raquel deixou de existir. Está inacessível. Essa é uma crença que existe no nosso coletivo, na consciência coletiva. Se eu não tiver na frente do corpo físico da pessoa, eu não consigo me conectar com ela, porque a gente, na nossa cultura, acredita que a pessoa é o corpo e a mente dela. Mas ela não é só o corpo e a mente. O corpo e a mente são pequenos aspectos de uma consciência muito maior. Aí, quando eu entendo que a pessoa é feita dessas 3 partes, aí eu digo, ok, o corpo do meu avô não está aqui, a mente dele também não estou conseguindo acessar, mas a consciência que ele ela é acessível. Então, eu não vou me conectar agora, eu não penso no meu avô mais como o corpo físico dele. Eu já penso nele como consciência. E eu tenho certeza dentro do meu coração que ele é consciência. Essa certeza abre um canal no meu campo de energia para que ele possa falar comigo quando ele quiser, quando ele precisar, quando for útil para minha jornada, para a jornada das pessoas ao redor, porque isso também. Então, quando a gente busca a evolução espiritual de coração, aí com certeza a gente consegue acessar isso. Então, é a mudança de perspectiva. É A procurar muda. aonde a pessoa está agora. Se eu procurar o meu vô no corpo físico, eu vou ter que ir no cemitério. Só que meu vô não está preso lá. Isso foi uma das vezes que ele falou comigo, porque ele
teve que ser cremado, porque foi na época que ninguém... Foi muito no início, né, da pandemia. Então, indicação era essa, né? Até porque ele tinha que ser transferido para outra cidade, não estava sendo possível levá-lo, né? Então, ele foi cremado e a caixa com as cinzas ficou em casa por uma semana, no meu apartamento comigo. E eu lembro quando minha avó estava lá chorando muito, minhas tias, né? Aí todo mundo se ajoelhou ao redor da caixa, minha avó rezou o terço e todo mundo chorando muito. E eu lembro que eu chorando, eu estava com 8 meses de grávida. Eu olhei assim, chorando para a caixa, com saudade dele, de como eu conhecia. Aí eu falei assim na minha mente: ô vô, quem diria que o senhor ia caber numa caixinha? Ele me respondeu na hora: minha filha, você acha que eu ia caber aí dentro? Eu sou muito maior do que isso. Aí eu entendi, não tem como conter, nem no nosso corpo físico, a totalidade do ser que nós somos não cabe nem no nosso corpo, mas dentro de uma caixa. Então, aí naquele momento, nossa, é verdade, vô. O Senhor é uma centelha muito, muito, muito maior do que uma consciência muito mais expandida do que caberia no corpo. Então, eu hoje, quando eu penso nele, quando eu penso no meu tio, eu penso na consciência, Exatamente. na pessoa. Eu posso lembrar, ter lembranças e tudo mais, mas quando eu vou procurar o contato, eu tenho que procurar entendendo na perspectiva, é como procurar onde ele está. Se eu procurar onde ele não está mais no corpo, mas ele está na consciência. E a consciência, ela não tem um formato, ela não tem uma limitação, ela está acessível para a gente conectar com ela. Nossa. Que aula, né, Maia? A gente tá assim, ó, que aula, porque a gente sempre quis ouvir um pouquinho das tuas histórias e das tuas experiências referente ao assunto, né? Para quem não conhece, tá aqui, o livro prático para você se conectar com a centelha divina tá aqui, ó. Ele tem no site da Luz da Serra Editora, da Amazon, das maiores livrarias do país, e ele tem vários exercícios, né, Mai, para você aprender a se conectar com a tua centelha divina. A Mai faz 21 dias de exercício, tem um exercício por dia, o livro está super didático, não posso deixar de recomendar, e eu tive a honra de ser editora desse livro aqui, ó, quando trabalhei com a Mai, e olha que conexão linda, hoje a Mai está aqui, e a gente está fazendo essa live, estou olhando aqui, porque eu tenho 1 hora, o Instagram me derruba, e eu não quero deixar Ai, passar... Menina, o meu Instagram é novo, então dá 1 hora de live, ele já começa a dar um contador, aí eu fico com um negócio do coração de não despedir. Eu falei, vou controlar meu horário, que da última vez ele me derrubou. Mai, você também comentou comigo, e aí foi o motivo que eu falei, vou tomar uma coragem, vou convidar a Mai para fazer uma live para o meu canal de Enlutados. Que você recebeu um pedido inusitado, né, de uma aluna sua, e que você fez uma conexão com a tua centelha e recebeu um exercício. E quando você contou para mim, eu fiquei muito emocionada. Falei, ai não, Mai, acho que você tem que fazer essa live comigo e dividir para os seguidores, né? Tantas pessoas que... O que eu sempre falo muito aqui no canal e ressignificar é dar um novo sentido para tudo isso, é um processo. A superação do luto, eu acho que não existe, não é algo que dá para ser superado, mas dá para ter esse novo entendimento, essa nova perspectiva, como a Mai colocou aqui. E honrar a memória das pessoas que a gente ama no meu coração, eu acho que é um dos maiores propósitos para a gente seguir em frente e se motivar a continuar. E a Mai me fez um exercício que eu achei lindo, Mai. Comenta como é que foi primeiro essa conexão com a centelha para receber esse exercício, e depois dá essa prática para a gente, para que todo mundo possa fazer, né, com a sua família e tudo mais, tantas pessoas que estão sofrendo. Inclusive, quem fizer, por favor, me fala como foi a sua experiência, fala para Raquel, tá bom? Então, eu recebi recentemente uma mensagem de uma aluna da Escola da Alquimista. E ela falou assim, Mai, eu gostaria muito que você enviasse uma mensagem de condolência para minha irmã, que o meu sobrinho faleceu, sobrinho de 14 anos faleceu de câncer. Então, imagina, né? Uma mãe perder um filho tão jovem assim, né? E ela também assim como eu, nós somos suas alunas e a gente ama o seu canal, segue tudo
de você. A gente sabe que ele é uma centelha divina, que ele tá hoje ele tá só como centelha, não está mais encarnado, mas envia uma mensagem para consolá-la, para então aquilo trouxe assim, eu fiquei uns 3 dias pensando. Eu pensei, poxa, eu não quero enviar uma mensagem qualquer, tipo, o que que eu vou falar? Eu fiquei pensando, o que que eu vou falar para eu queria uma coisa que viesse realmente do coração. Aí eu falei com a minha centelha. Aí veio essa intuição, pote da gratidão. Então, eu enviei a mensagem para ela com o exercício, que é o que eu quero passar aqui para vocês. Tem um exercício que eu chamo de pote da gratidão, que você pega um pote de vidro, principalmente para você ver, né? E todo dia você escreve alguma coisa, um motivo de gratidão, dobra no papelzinho e coloca lá. Mas esse exercício do pote da gratidão para o seu ente querido. Então, reúne toda a família, amigos, né, em memória dessa pessoa. E vocês vão separar um pote e vão colocar pote da gratidão para... Aí você põe o nome da pessoa, do ente querido. Aí naquela reunião, cada um escreve pelo menos um motivo de gratidão pela vida da pessoa. Uma lembrança feliz. Ai, eu lembro do dia em que a gente foi comprar sorvete, foi muito engraçado porque isso aconteceu. Cada ente querido, amigo, parente, escreve uma coisa. Gratidão por eu ter conhecido o sorriso, ele tinha um sorriso, uma risada muito engraçada. Cada um vai lembrando de momentos felizes e de coisas. Ai, gratidão porque a sopa de feijão que ela fazia era a melhor de todas. Eu lembro daquela sopa. Você vai vendo todas as memórias e reúne essa família e esses amigos para cada um escrever pelo menos uma coisa. E dobrar e todo mundo coloca no pote. Aí depois mexe bem o pote e vai passando novamente o pote já cheio. Cada um vai tirar um papelzinho, ler e vão todos ir lembrando, lendo e lembrando a memória da pessoa que está lá. E vocês vão ver que a energia vai mudar. E essa energia de gratidão pelos momentos felizes que compartilhou com essa pessoa vai conectar a consciência dela com todos que estiverem ali. Então, essa é a cerimônia do pote da gratidão para toda a família e amigos fazer. Aí, o guardião do pote, que pode ser a pessoa mais próxima do ente querido, né? Que faleceu. No caso, era a mãe. Então, ela guarda, pega um porta-retrato com a foto dele, coloca o pote da gratidão ao lado do porta-retrato e toda vez que vier saudade, que você se pegar chorando, sentindo muita saudade, você pega o pote, tá sentindo saudade, né? Pega o pote e você intenciona se conectar com a consciência do seu ente querido, que esse pote é dele, é dos momentos felizes. E você intenciona se conectar e pede uma orientação dele para que você tire um papel que vai conectar. Aí você tira um papel e só o que vai acontecer só você vai saber, mas com certeza vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa. Você vai, naquele momento, transmutar aquela energia de dor, né, que a gente passa, que a gente sabe que tem, que a saudade é grande. Mas você vai continuar, porque não é só a saudade que nos conecta com o nosso ente querido. São as memórias de gratidão, de bons momentos que a gente viveu junto. Isso de amor, né? Então, é uma forma de ajudar a manter viva a memória da pessoa e nos conectar com ela da melhor forma possível. Então, esse exercício foi a intuição que a minha centelha trouxe. E eu passei para ela, eu disse, façam e me contem como é que foi a cerimônia e se realmente esse exercício ajudou nesse processo. Eu achei incrível esse exercício, Mai. Eu falei, nossa, Júlia, inclusive marcamos a data para esse sábado de fazermos aqui. Então, eu falei, nossa, que construção linda, né? Se veio da tua centelha, é realmente, assim, essa conexão com o espírito, essa conexão com a alma, com o que quer que você acredite, né? A gente aqui tem pessoas de diversas religiões, a Mai
usa esse termo centelha divina que eu acho lindo, mas é a nossa alma mesmo. E a Mai deu uma aula hoje aqui pra gente de corpo, mente, espírito. Nossa, Mai, só gratidão. Deixa eu abrir os comentários, é porque o pessoal queria te ver, porque você tá muito linda, né? E assim, todo mundo. E os comentários estavam em cima, eu falei, eu vou bloquear aqui, que todo mundo quer ver a Mai, que é a nossa estrela aqui. Acho que o pessoal gostou muito do exercício, se vocês quiserem comentar. Sim, gente. Mai, pode falar, Mai. O pessoal comenta o que vocês acharam, acham que esse exercício, só de pensar em fazer esse exercício, Já dá imagina. um quentinho no coração, Mai. Imagina reunir todo mundo e, sabe, fazer, construir o pote juntos. Você pode escrever quantas memórias você quiser, conseguir lembrar, mas é legal reunir amigos e parentes que também sentem saudade, para eles também construir essas memórias, escrevendo no papelzinho, e todo mundo junto encher o pote. E esse pote ficar lá do lado do porta-retrato. Toda vez que bater a saudade, você intenciona falar com a consciência do teu ente querido e tira um papelzinho. Que coisa mais linda. Que lindo. Mai, estão pedindo para tirar uma foto nossa, para fazer um print. Vou desativar os comentários. Tá Vamos bom. dar um sorriso aqui para tirarem fotos, se vocês quiserem fazer o exercício, depois marcar. Vou mostrar o livro aqui da Mai. Olha o print. Marca a gente vai compartilhar. Obrigada, Mai. Para finalizar, eu vi aqui, o pessoal perguntou assim: que exercício cheguei agora? Pessoal, a live vai ficar salva aqui no meu canal. Então, depois vocês podem acessar meu canal Ressignificando Perdas. Aqui eu publico muitos textos sobre o processo, né, de autoconhecimento. Eu falo que o luto ele nos convoca para nos conhecermos, né? A gente tem um conflito muito grande de identidade. Aqui a gente abre para todas as religiões, a gente realmente acredita e fortalece cada vez mais a espiritualidade. Eu gosto muito da visão da Mai, porque a Mai é a pessoa que mais humilde, uma pessoa que pratica tudo que fala, a gente sente, só de estar perto dessa mulher, gente, vocês não têm noção do que entende? A energia, a serenidade, então ela é o que ela vive e nossa, eu tive que convidá-la, eu estou emocionada, Mai, com essa aula que você deu aqui no canal. E para finalizar, assim, que a gente tem 5 minutinhos, eu queria que você desse um recado para os meus seguidores que nesse momento ainda não estão conseguindo ver uma luz, mas assim, aquele recado final de que a gente vai caminhar, dá pequenos passos, mas existe uma luz e que o processo de dor vai ser ressignificado com muito amor. Eu sempre falo isso aqui. Exatamente. O que eu deixo é que eu desafio vocês a se conectarem com a centelha divina de vocês e, através da centelha de vocês, se conectarem com a centelha de quem quer que vocês desejarem se conectar. Eu digo que não é sobre acreditar, é sobre você ir lá, testar, tentar e você vai ter a sua própria experiência. Eu tenho um depoimento de um garoto que ele fala que, de um homem na verdade, que ele disse: se é verdade esse negócio que eu tenho uma centelha divina, eu quero que a minha centelha fale comigo. E foi impressionante. Todo mundo que faz esse desafio, que coloca isso à prova, consegue obter uma resposta. Então você é centelha divina. Seu ente querido, seu amigo, seu amado também é centelha divina. Não deixou de ser e nunca deixará. Vocês estarão sempre unidos de centelha para centelha. E eu deixo esse desafio. Mai, E nós te amamos, gratidão por ser esse ser humano extraordinário, essa pessoa maravilhosa, de estar aqui com a minha audiência, trazer a tua audiência para conhecer meu canal. Muito, muito obrigada. Gente, de coração, que aula, Mai. Fica com Deus. Obrigada a todos. Depois comentem lá na aula o que vocês acharam. A Mai, assim, foi incrível. Eu tô assim, já quero assistir a reprise, já quero assistir a reprise. eu te agradeço pela oportunidade de trazer esse assunto na minha experiência para a minha audiência também, que eles pedem muito. E esse vídeo eu vou colocar lá no meu canal também. Pode ser, se você autorizar. Ai, meu Deus, que honra. Vou ficar famosa lá no canal da Mai. Gente, que lindo, Mai. Claro que sim, a gente está aqui para ajudar. Eu E seu acho que refúgio para as pessoas que estão passando pelo luto. exatamente. A ideia é essa. A ideia é que as pessoas consigam, a gente consiga gerar um ambiente de identificação,
de conexão e de acolhimento, né? Porque muitas vezes no luto as pessoas se sentem muito sozinhas, né? Incompreendidas em relação ao que a gente falou, uma sociedade que não aceita o sofrimento. E o sofrimento também é parte da nossa evolução. Quando a gente começar a aceitar que faz parte sofrer e não se chicotear, já tem a sociedade nos chicoteando e a gente mesmo se chicoteando, piora o nosso processo. E tudo é uma caminhada, que eu sempre falo aqui, autoconhecimento, espiritualidade é uma união de várias variáveis dentro de nós para que a gente consiga ressignificar. E a tua aula hoje foi assim fundamental para a gente conseguir se aprofundar no nosso eu, na nossa alma e conectar aí com a nossa centelha, um dia de cada vez. Eu sempre falo aqui, unidos pelo amor para ressignificar toda a dor. Ai, que lindo! Então, que boa. Obrigada, Mai. Obrigada, pessoal. Um beijo grande para vocês. Gratidão. Até a próxima live. Obrigada, Mai. Obrigada.